Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Cérebro S.A., um canal inteligente para pessoas inteligentes. Feliz 2022 para todos vocês. Essa é a primeira exibição desse ano, e aí eu escolhi um assunto que eu acho bem pertinente para o momento, para esse começo de ano, que é a construção de metas. Então, eu preparei aqui uns slides para vocês. Primeiro, para desejar um feliz 2022 para vocês e trabalhar essa questão da construção de metas, que vocês vão ver que é um convite para esse trabalho aqui. Então, o primeiro passo... Deixa eu resolver uma questãozinha aqui. O primeiro passo... Bom, resolvido. Então, o primeiro passo é esse convite para a construção de metas, e aí eu vou... E até, né? Aí como uma das minhas metas para esse começo de ano, mas eu vou falar no final do vídeo, né? Então, seguindo a trilogia, primeiro humildemente, eu peço o seu like para fortalecer o canal, a sua inscrição e, se achar que é pertinente, o sininho ali para receber sempre as chamadas para os próximos vídeos. Bom, então o que é a construção de metas? Então, essa fala ela tem dois objetivos. Então, primeiro é convidar vocês para o princípio da construção de metas, e o segundo é para você se preparar para ter um ano, vocês vão ver, né? Esse ano, daqui os próximos 5 anos e os próximos 20 anos, de uma maneira feliz e próspera, né? Sem a garantia de que não tenhamos atribulações e desafios, mas a ideia é que você se prepare para ter um ano feliz e próspero, né? Que está um pouco na moda, né? Sermos felizes e prósperos. Mas sabendo, eu aprendi uma coisa, né? De que ser feliz não é não ter problemas, mas é ser feliz a maneira como nós enfrentamos os problemas, né? Esse é o segredo da felicidade. Não é ter, né? Não é não ter problemas, mas é saber enfrentá-los de uma maneira positiva. Bom, então estão feitos 2 convites. Então vamos discutir, né? O que é esse convite aí, né? A construção de metas. Então a ideia é um pouco que você planeje esse ano, né? Se organize para chegar no final do ano com a meta, né, desse ano alcançada. Mas o que é uma meta, né? E aí eu trouxe uma contribuição, eu usava um pouquinho diferente, né, a expressão de que a meta é diferente de sonhos ou de meros desejos, né? A gente vai ver que a meta é algo construído com uma intencionalidade, né, e não simplesmente um sonho. Eu sempre repito, por exemplo, meu sonho era ter uma loja de carros, né? Esse é o sonho, né? Mas aí vocês vão ver que as minhas metas são um pouco diferentes. E aí eu trouxe essa contribuição do Washington Irving, talvez vocês não conheçam ele diretamente, mas ele que escreveu, né, foi o precursor, né, o pioneiro dos contos, né, aquelas short stories americanas, e acho que vocês conhecem a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? O Sleepy Hollow, The Legend of Sleepy Hollow. Essa é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que foi escrita pelo Washington Irving. Acho que vocês já viram o filme também, mas ele traz bem isso, né? Que os grandes espíritos eles têm metas, né? E outros apenas desejos. Então, a meta é diferente dos simples sonhos ou desejos, como mostrei para vocês, né? Não é simplesmente um castelo de areia. Mas a meta é o caminho para o sucesso, né? Então, a meta é a soma do motivo, a razão para alguma coisa, e a ação, né? Os atos que vocês têm para se chegar
é o sucesso. Então, nós vamos ver que algumas pessoas só têm os motivos, né, os desejos e os sonhos, mas não agem de uma maneira compatível com esses desejos e sonhos. E outras pessoas só agem, né? E aí vem bem a calhar a lenda do cavaleiro sem cabeça, né, que ele fica vagando, né, lá pelo território dele, né, um pouquinho sem destino. Então, olhar isso, né, você é uma pessoa que só tem os sonhos, né, ou fica agindo, vivendo de uma maneira sem metas, né, sem a busca de sucesso, simplesmente com um pequeno sonho. Eu trabalho bastante com a terceira idade e vejo muitos idosos falando isso. O meu sonho era esse, o meu sonho era aquele, né? Então, é que não tiveram metas na vida e, por isso, agora, né, na longevidade, ficam se lamentando dos sonhos que não foram conquistados. E aí, então, tentando ajudá-los para esse ano, né, e para os próximos 20 anos, vocês já vão entender por quê, que você construa a sua meta para ser cumprida este ano, nos próximos 5 e 20 anos. Né? Então, as pessoas de sucesso são aquelas pessoas que têm metas. Por isso que eu falei que esse é o convite para a construção de metas para este ano. Bom, o sucesso também se planeja, mas o que é o sucesso? Né? Qual que é a ideia de ter sucesso? Quem alcança o sucesso e o que é ter o sucesso? Eu gosto muito de uma fala do Napoleão Hill, que eu vou apresentar daqui a pouco, que ele fala isso, né? De que o sucesso é aquilo que você alcança, né? Depois que você estabelece uma determinada meta. Por exemplo, na imagem, né? Se você tem como meta ter um castelo na França e compra um castelo na Alemanha, quer dizer que você foi uma pessoa de sucesso ou não teve sucesso? Ou o nosso amigo ali do lado, né? Se a meta dele é morar de uma maneira tranquila, né? Sem contas para pagar, sem impostos, né? E sem problemas de ter que ficar correndo atrás de dinheiro, morar num bueiro, talvez ele seja uma pessoa de sucesso. Então, temos que pensar isso, né? Afinal, o que é sucesso? Quem alcança o sucesso e como vamos alcançar o sucesso. E aí a gente vai ver que tem algumas premissas para que isso aconteça. Bom, então, o primeiro conjunto de premissas foi trazido por Napoleão Hill. Eu sou muito simpático a Napoleão Hill, mas eu não posso deixar de apresentar o contraponto. Eu vejo que algumas pessoas trazem Napoleão Hill quase com uma certa crítica, né, como se fosse uma obra de autoajuda, questionando um pouco, né, os princípios que ele coloca. Mas eu acho muito bonito, né, a história do Napoleão Hill. Existe a Fundação Napoleão Hill, e o Napoleão Hill ele teve a incumbência, né, de conversar com as grandes pessoas poderosas do mundo para saber qual era o segredo do sucesso. E ele foi, né, batendo de porta em porta, conversando com as pessoas, e aí ele fez esses 17 princípios. Né? Então, ele conversou com o Carnegie, o Dale Carnegie, né, que tem o Carnegie Hall lá nos Estados Unidos, que era um grande empresário do aço, e ele que incumbiu Napoleão Hill de fazer esse levantamento. Ele foi trabalhar, né, com pessoas que eram do ramo do petróleo, os magnatas do petróleo, os donos de cassino, grandes imperadores, grandes industriais, pessoas poderosas, e fazia essa pergunta, né, qual era o segredo do sucesso. E aí ele viu que essas pessoas reuniam, né, esses 17 princípios. E um deles é ter um objetivo, é ter uma meta. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Né? Então, primeiro, qual é a meta que você tem? E alguém pode dizer assim, mas eu tenho várias metas. Não, tem que ser uma meta. Né? Vocês vão ver que uma já é muito trabalhoso para se alcançar, ter várias metas acabam sendo meros desejos e sonhos. Então, um ponto de referência que eu trago é o Napoleão Hill e o seu segredo para o sucesso. Bom, aí quais são os tipos de metas? Nós temos aquelas metas subjetivas ou metas pessoais e metas coletivas. E daí eu trouxe o exemplo aqui, né, do Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio aqui do meu estado, e aí porque esse 10 de 10 de 10, né, às 10 horas e 10 minutos. E aí, bom, eu já vou contar para vocês, né, o que é o princípio dessa história do 10 de 10 de 2010.
Bom, então a meta ela precisa ser, primeiro, tangível, né, possível de se alcançar, diferente daquelas metas intangíveis, né? Por exemplo, se bem que agora com o BESOS e o sistema e o projeto X, né, eu sempre dizia assim, né, morar em Marte ou morar na Lua pode ser uma meta, mas ela é intangível. Agora nós já estamos mais perto. Mas, por exemplo, morar em Saturno pode ser uma meta, mas ela é intangível. Comprar um trator para ir trabalhar ou ir para a escola é uma meta tangível, mas não é muito realista. Então, cuide disso, né? Se a tua meta ela é tangível, se ela é realista e se ela é desafiadora e exige um certo esforço. Então, olhem para esses aspectos, né? A meta tem que ser tangível, realista e ser desafiadora. Bom, algumas dicas, né? Então, tenha claro qual é o seu objetivo, que é isso que eu estou trazendo para vocês agora. Entenda quais são os obstáculos, e eu coloquei em inglês justamente para ser algo desafiador para vocês. Crie uma atitude mental positiva, esse é um dos princípios do Napoleão Hill. Limpe a sua mente de qualquer dúvida, ou seja, tenha certeza da meta que você quer, enfrente esse desafio, por isso que eu falei que ela é desafiadora, né? Mantenha-se no foco, né? E mostre, né, qual é o teu sucesso, né? Que você é capaz disso. E é isso que eu estou apresentando hoje, né? Então, o próprio resultado de metas, né, que eu estabeleci e alcancei me permite fazer esse convite para vocês. Bom, mas então o que eu posso escolher? Então, a primeira questão, as metas têm que ser éticas, a princípio, têm que ser desafiadoras, factíveis, como eu falei para vocês, metas realistas que podem ser pessoais ou coletivas, né? Quando são metas convergentes. O grande desafio é quando o casal, né? Cada um tem uma meta diferente e não vão a lugar nenhum, né? Sócios, pais e filhos, irmãos, então tem que se ter claro isso, de que as metas precisam ser convergentes para você trabalhar em equipe, tanto que Napoleão Hill também traz isso, né? Tome cuidado com quem você vai trazer, né? Que vão ser os seus colaboradores para alcançar a tua meta. E como a gente atingir as metas? Primeiro, a escolha e a decisão, que é esse convite e o que eu vou organizar com vocês daqui a pouco. Fazer um planejamento, e aí nós vamos entender, porque muitas pessoas têm sonhos e desejos, mas não planejam como atingir esse sonho, não profissionalizam a sua busca dessa meta, diante das exigências acabam abandonando ou desistindo, e aí a gente vê, né, que para se alcançar o sucesso, 98% é trabalho, né, e 2% é aquele sonho, aquele desejo, aquela inspiração. Então, quando você junta o agir, né, o trabalho com aquele sonho e aquele desejo, daí sim você tem uma meta. E aí nós vamos entender porque até agora, no começo do ano, alguém apresentou isso, né? Por que aquelas metas, aquelas promessas que são feitas no final do ano, né, para o próximo ano, apenas 2% das pessoas as atingem. É por causa disso aqui, né? São pessoas que fazem, né, as metas, colocam os desejos, mas não agem nessa direção porque dá um certo trabalho, tem um certo esforço. E a gente vê que as pessoas estão muito acostumadas com o fácil e com o pronto. Pessoas de sucesso vão atrás do difícil e fazem o enfrentamento dessas situações, né? Então, aqui tem os 17 princípios do Napoleão Hill, né? Não vou consumir o tempo de vocês fazendo a leitura de tudo isso, mas o primeiro deles tenha claramente qual é o seu objetivo, né? Depois se organize, coloque um prazo, veja as pessoas que vão te ajudar, tenha uma atitude mental positiva, tenha autodisciplina, tenha o foco, então um conjunto de ações que vão te dar o suporte para você atingir a sua meta. Bom, mas qual é o processo, né? Como é que é a metodologia para se atingir a meta? Primeiro, um planejamento, o que é que você quer? É isso que vocês vão terminar
A primeira tarefa de hoje é essa, né? Terminando essa apresentação, você definir afinal, o que você quer para esse ano, ou seja, o prazo, você quer para daqui 1 mês, daqui 2 meses, 5 meses, ou seja, até 31 de dezembro desse ano, qual é o prazo que você tem para atingir a tua meta, as estratégias, como que você vai chegar lá, quais são os passos, as ações, quais são as metas intermediárias, né? As submetas para você ir atingindo, como que você vai materializando isso, como é que você identifica e enfrenta os obstáculos e alcança a superação. Então, veja que tem um conjunto de fatores que precisam ser pensados, organizados e planejados para que você alcance a sua meta nesse ano. Bom, toda meta tem investimentos e custos, aqui não são só investimentos e custos financeiros, mas são investimentos pessoais. Eu trabalho com microempreendedores e eu vejo muito eles trazendo isso, né? O quanto que tem custado questões pessoais e familiares para eles levarem a empresa deles adiante, né? Então, o mundo do microempreendedor ele é bastante hostil por conta disso, né? Porque tem investimentos e custos emocionais e pessoais além dos financeiros. Então, quando as pessoas se embrenham em uma meta, elas acabam não olhando esses outros aspectos. Tem ganhos e perdas também, a busca e os obstáculos, né? E a persistência e a superação que é necessária. Aí eu trouxe o exemplo do Sísifo, acho que vocês conhecem, né? Que é aquele cara que foi condenado a sempre levar uma pedra para o outro lado da montanha, e quando ele chega no pico da montanha, os deuses derrubam aquela pedra de novo. Ele vai lá e faz. Então, ele tem a meta, né, de levar a pedra para o outro lado e vai estar sempre enfrentando os obstáculos, por mais eternos, né, que eles sejam. E um outro exemplo é triste, né, mas acho que vocês conhecem, os Mamonas, e a meta deles era fazer sucesso, né, e o quanto que lhes custou fazer esse sucesso, né? Então, a gente tem que pensar isso, né, de que vão ter perdas e ganhos e o custo que vão ser para todo esse processo, né? Mas isso isso que mostra para nós o quanto que nós precisamos investir aspectos emocionais nesse processo de construção de metas. Bom, então vamos olhar a meta, né? Então, primeiro, você tem que fazer uma escolha, a ideação do que você quer, afinal, o que você quer, e aqui eu trago de novo aquele exemplo, né, do Colégio Estadual do Paraná, que no ano 2000, era 10 de outubro, e aí tinha uns 32 alunos reunidos, que era uma turma, e alguém falou assim, nossa, né, hoje é o ano 2000, nós estamos em outubro do ano 2000, e daqui a 10 anos, né, como é que nós estaremos? E aí eles tiveram essa ideia, de no dia 10 de outubro, 10 anos depois de 2010, às 10 horas e 10 minutos, eles se encontrarem lá na frente do colégio. E aí se reuniram, dos 32, se reuniram 30. E aí fica a pergunta, né? Será que eles atingiram a meta? Foi né, uma meta de sucesso, eles reunirem os 30, ou por não terem reunido os 32, não foi alcançada essa meta. Então, vejo que existe uma interpretação, né, de o que é atingir uma meta ou não, como eu dei o exemplo lá para vocês do castelo na França e na Alemanha. Então, tenha claro, né, afinal, qual é a meta que você quer e quando que você considera ela atingida. Né? Não adianta colocar como meta assim, eu quero fazer o caminho de Compostela. Né? E aí você fica, né, eu vou e só fica olhando os catálogos e como é que você atinge o sucesso. Ou você começa, anda os primeiros 50 quilômetros e desiste e diz, né, bom, eu tive sucesso de iniciar o percurso, né? Ou eu não tive sucesso porque não cheguei até o final. E daí são diferentes maneiras, né, como se planejar. E aqui eu trago 2 histórias. Essa primeira eu acho fantástica, né, que é o vinho de 50 anos, que uma vez, ouvindo esses analistas de consultores de vinho, né, num programa de rádio, aí um dos ouvintes falou assim, olha, eu vou casar esse ano
e a minha meta é comemorar, né, 50 anos, a cada 10 anos, comemorar, né, os 10, 20, 30, 40, 50 anos de casamento. Então, eu gostaria, né, que você me indicasse qual seria o melhor vinho, né, para se tomar, comemorando os 10 anos, os 20 anos e 50 anos, ou seja, um vinho jovem, que seja bom para ser tomado jovem, e um vinho que seja bom para ser tomado mais maduro. E aí veja que a meta dessa pessoa não era só casar, era a meta de comemorar os 50, a cada 10 anos, né, os 50 anos de casamento, ou seja, era a meta de um casamento a longo prazo. E, modernamente, a gente vê que as pessoas têm a meta de casar, mas acabam não construindo, né, a meta de permanecerem casadas por muito tempo. E depois, um outro exemplo é esse da vaquinha do professor Adel, que tinha um professor que trabalhava comigo lá na faculdade, e ele trazia isso, né? Ele pegava uma vaquinha, era uma vaca relativamente grande, né? Do tamanho de louça, né? Quase como de uma bola de futebol de salão, e aí ele pegava e dava para os alunos, né? Aquela vaquinha de gesso e dizia, olha, escreva num papel o que você deseja, vai colocando dinheiro ali para que você o teu desejo. E você vai ver que quando a vaquinha estiver cheia, você vai ter quase o valor para aquele teu objetivo. Né? Então, eu trago esses dois exemplos, né? O vinho de 50 anos e a vaquinha do professor Adel. Vocês vão ver que muitas pessoas fazem isso, né? Até tem uns quadros que vendem a meta para a formatura, a meta para o final de ano. É uma estratégia que você pode usar. Né? Aí tem essa ideia daí, a materialização, fazer um quadro ou maquete, aquele foi um sucesso uns anos atrás, aquele vídeo, O Segredo, né, que falava bem isso, né? Tenha claro o que você quer, faça a meta, eu já vou dar um exemplo para vocês. Tome cuidado com as pistas, né, que você está indo em direção ou não, né, os sinais externos, as oportunidades e as positivas e negativas. Eu gosto de contar a história eu tinha uns alunos que eram um grupo de pagode, e eles queriam, né, naquele tempo, gravar um CD, e era caro gravar um CD, era quase o preço de um carro. E eles tinham, né, 90% do valor para gravar o CD, e aí aparecia um amigo deles que estava apertado, precisando vender o carro, justamente no valor que eles tinham dos 90% e na ânsia lá, não prestaram atenção nessas pistas, acabaram comprando o carro e acabaram não conseguindo gravar o CD. Né? Então, tomem cuidado com essas pistas positivas e negativas. E quais são os colaboradores? Né? Eu trouxe essa imagem, não esqueça, da minha Caloi, que antigamente tinha uma propaganda de uma bicicleta, que era isso, né? Chegava perto do Dia da Criança, perto do Natal, essa campanha. Então, a menina escrevia vários bilhetinhos pequenininhos e colocava, né? Dentro do sapato do pai, dentro da xícara, dentro da pasta de trabalho dele, então, no espelho do banheiro, então, onde o pai olhava, tinha essa mensagem, não esqueça da minha Caloi. E aí, o que o menino ganha de Natal? Exatamente. Né? Então, tem que olhar isso, né? Quais são os colaboradores, quais são as ações que você faz. Né? Então, primeiro passo, decida o que você quer, planeje, tome cuidado, né, com as pistas que vão se apresentando, quem são os seus colaboradores. Bom, então vamos pôr em prática isso que nós vimos agora. Né? Então, primeiro, eu faço esse pense grande, aí vejo uma coisa interessante, né? A ave símbolo dos americanos, onde esse princípio da construção de metas ela é muito forte. A ave símbolo é a águia, né? Que tem a ideia, né, de ser uma predadora de sucesso. E aqui no Brasil, com todo respeito, né, a nossa ave símbolo é o sabiá laranjeira. Né? Então, a ideia aqui é de que pense grande. Então, vamos construir a primeira meta. Então, coloque a tua meta, né, para atingir até 1º de dezembro desse ano. Aí, uma meta, desculpa, até 1º não, até 31 de dezembro desse ano, uma meta para você atingir daqui 5 anos,
Então, coloque a data, o dia de hoje, daqui 5 anos, então, né, qual a meta que você vai ter em 5 anos para atingir e uma meta para ser atingida em 20 anos. Então, você tem o desafio de estabelecer 3 metas, uma para esse ano, uma para daqui 5 anos e uma daqui para 20 anos. Então, primeiro isso, né, definir quais são as 3 metas a curto, médio e longo prazo. Bom, metas escolhidas, então agora vamos ao planejamento. Então, primeiro, né, qual é a meta que você atingiu? Coloque a data, né, 15 de setembro de 2022, 15 de setembro de 2027, 15 de setembro de 2042. Então, vejam sempre dentro daquele, a partir da data, né, que você coloca essa meta. Então, a primeira questão, tem que ter a meta e tem que ter uma data. Quais são as ações intermediárias que você vai fazer para que isso aconteça? Quais são as estratégias, né? Quais são os passo a passo que você vai precisar? Quais serão os custos financeiros, obstáculos e o investimento que você vai precisar para ter essa meta? Faz a materialização, né? Então, eu quero comprar um carro. Então, qual que é o cor, qual que é o modelo, qual que é o ano? Eu quero ter um cachorro. Então, qual o tamanho, qual que é o cor, qual que é a cor, qual é a espécie. Então, sempre vá materializando esses princípios. Faça o treino mental, né? Eu quero tal coisa, a minha meta é essa, eu vou atingir esse objetivo. Faça uma fala de crença, né? Nunca use aquele termo assim, se eu conseguir tal coisa, eu falo muito para os atletas, né? Se eu me classificar, não, depois da classificação, depois que eu entrar na faculdade. Então, para quem busca metas, não existe, né? É depois que. Então, sempre trabalhe de uma maneira positiva. Quem serão os colaboradores que vão te ajudar nesse processo, né, e como que vai ser a comemoração. Bom, e aí você pode usar esse formulário, né? Colhe a imagem ali da meta que você quer para 1 ano, para 5 anos e 20 anos, né? Então, você pretende casar, então coloque a foto do seu noivo, ou da sua noiva ali, ou do seu parceiro. Quer ter uma casa? Coloque a imagem da casa, coloque a imagem do bairro onde você quer, então construa as tuas metas e vai colocando ali, né? A data, as ações, estratégias, materialize aquilo que eu falei lá no começo, né? Uma profissionalização das suas metas. E aqui alguns exemplos. Eu entrevistei esse Ron Jairo, que era um corredor colombiano, e na conversa ele disse isso para mim, né? Só se chega onde se crê. Ele fez a faculdade dele correndo, né, com os prêmios das corridas, ele pagava a faculdade, ele construiu a casa dele, ele tinha um carro, e quando ele chegou para a entrevista, ele estava com uma moto que ele tinha ganhado na última corrida, né? E ele falou isso, né, que só se chega onde se crê, e ele sempre, quando ele corria, ele trabalhava com esse princípio. O Moisés Batistas, que é esse outro rapaz que está na foto ali, veja, né, que ele tem algumas deficiências físicas, e ele conta uma história bonita, né, de que quando ele era pequeno, ele ia lá no campo de futebol, e ele via que os companheiros escolhiam um, escolhiam outro, ele sempre ficava por último, né, ele e um outro menino. Ele pensou assim, mas por que eu sempre sou escolhido por último? Aí ele viu assim, descobri que só os melhores eram escolhidos por primeiro. E aí ele pensou, no que eu vou ser bom? E aí ele, com o braço, né, mesmo com a deficiência, ele aprendeu a jogar a bolinha de gude, e disse que ele ia com 3, 4 bolinhas numa latinha e voltava com a latinha cheia todos os dias, né? Então, ele aprendeu isso, né, a ser competente em alguma coisa, ser melhor em algo. Então, ele sempre tinha uma meta, né? A meta dele era ser melhor em alguma coisa, e é um excelente nadador, né? Um atleta paralímpico, com várias medalhas na natação, e muito mais de que ser um vencedor na natação, ele mostra para nós como que é possível vencer na vida desde que você tenha metas. O recado da Roseli era uma aluna que eu tinha na psicologia, que, né, eu trabalhei essa construção de metas na disciplina de psicologia do esporte, e daí, uns anos depois, ela falou, olha, professora, eu tenho um recado para você.
né? Quando você falou para a gente construir as metas, eu construí, e essa é a foto da cachorrinha que eu tinha pensado, daí pena que eu não guardei, né, a foto dela para colocar as duas fotos para vocês verem, né, o que ela tinha imaginado quando construía as metas, né, e essa foto é da cachorrinha de verdade, né, que ela teve quando, depois de formada, que casou, constituiu família, e um dos familiares é essa cachorrinha aí. E também uma coisa que me emociona bastante, que me comove, é esse agradecimento da Paty, que era uma aluna da educação física, e anos depois ela veio me contar também, né, de que ela fez essa disciplina, que eu falei de tenha meta, né, de persistir, aí ela engravidou, e depois, quando teve o filho, ela teve depressão pós-parto, que foi muito sofrido para ela. E aí ela me contava que, professor, eu sofrendo, eu lembrava daquelas suas aulas de persistir, e foi o que me ajudou a passar, né, por esse processo né, vencer, superar a depressão pós-parto, né? E hoje é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, né? Ela diz que ela me chama My Captain, daquele filme lá da Sociedade dos Poetas Mortos, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho e fico muito lisonjeado, né, de saber que essa a construção de metas para ela, foi muito importante. Espero que também ajude você nessa construção das suas metas para esse ano, para 5 anos e 20 anos. E daí uma prova disso, né? As metas que eu alcancei. A primeira dela, quando eu li aquele livro do Napoleão Hill, ele dizia assim, né? Tenha uma meta. E eu parei e pensei, né, qual é a minha meta? Eu falei, uma das minhas metas é ser um bom professor. E aí veja aí o exemplo a primeira turma de educação física que me convidou, né, para ser nome de turma. E acho que eu sempre digo isso, não é qualquer um que é chamado para ser nome de turma, né? Talvez entre os melhores dos professores que eles tiveram. Então, fico muito satisfeito com isso, né, de ter essa conquista. A segunda conquista foi a Cérebro S.A., desde 2015 que eu tenho essa empresa de consultoria que vem crescendo gradativamente, né? E mais recentemente, no ano passado, eu pensava, não era sonho, mas era meta de ter o canal nas mídias, e agora eu tenho esse meu canal que eu estou usando agora para interagir com vocês, e espero que em breve nós nos vejamos com um número maior de inscritos e com o canal um pouco mais avançado e desenvolvido. Mas, de uma maneira geral, eu queria trazer isso para vocês, né? Então, muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez reiterando, né? Dá o joinha aí para dar uma força para o canal, também se inscreva, e espero que essa conversa de hoje tenha te ajudado a construir essas metas, e a hora que você atingi-las também, né, venha como esse testemunho para nas próximas falas eu apresentar, né? O ano passado eu estava trabalhando com algumas alunas e elas também trazendo isso, o quanto que essa construção de metas ela tem um efeito positivo de nos ajudar a olhar a vida de uma maneira mais positiva, é o que mais nós precisamos nesse momento. Então, eu me despeço agora desejando para vocês, né, um feliz 2022 com muito sucesso, que você consiga alcançar os seus objetivos e que essa fala de hoje tenha contribuído. Até breve e tudo de bom para vocês.